Eu tô avisando agora pela última vez. O que tá começando agora pode marcar o começo da maior transferência de riqueza da história do Brasil. E não é historinha, não. Algumas poucas pessoas que entenderem o que eu vou passar no vídeo de hoje podem ganhar muito dinheiro. Outras não vão dar a devida importância pra isso, vão deixar dinheiro na mesa e podem até perder dinheiro. O que eu tô prestes a mostrar pra vocês, nenhum canal de fofoca vai mostrar. Nenhuma emissora vai mostrar. Pouquíssimas pessoas estão falando desses números. Afinal de contas, não é do interesse de ninguém que você ganhe dinheiro e compre a sua própria alforria. Por isso, pouquíssimas pessoas vão ganhar dinheiro com isso. O lado bom é que você pode ser uma dessas poucas pessoas. Então já vai dando o like no vídeo e se inscreve para que o YouTube entenda que você quer receber cada vez mais vídeos como esse, que vão agregar de alguma forma no seu conhecimento e no seu bolso. E sem mais delongas, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Primeiro, que transferência de riqueza é essa e por que ela está acontecendo. E segundo, como você pode participar dessa transferência e ganhar muito dinheiro. Vamos lá. Que transferência de riqueza é essa e por que ela está acontecendo? Vocês estão vendo essa imagem aí na tela de vocês? Ele é um baita gráfico, não é? Ele teve uma queda bem acentuada até mais ou menos o meio da imagem. Depois ele sobe com tudo de novo e hoje a gente está praticamente nas máximas. E o que para muitos parecem umas linhas vermelhas jogadas aleatoriamente num fundo preto, para quem tem um pouco de conhecimento de mercado, sabe que é aqui que está o verdadeiro ouro. Essa linha vermelha que vocês estão vendo, nada mais é do que a taxa de juros no Brasil. Reparem que ali no centro da imagem está escrito DI1F. A sigla DI significa Depósito Interfinanceiro, que na prática é a taxa de juros diária que os bancos usam para emprestar dinheiro entre eles mesmos. Quando a gente fala em DI futuro, por exemplo, DI 2035, que é o DI F35, a gente está falando do juro que o mercado espera ter na média até 2035. É como uma aposta dos investidores sobre qual vai ser a taxa de juros lá na frente. Então pensa assim, se a Selic é a taxa de juros hoje, o DI futuro é a visão de hoje sobre os juros no longo prazo. Agora você deve estar se perguntando, beleza, primo, eu entendi o que é essa taxa de juros do futuro aí, mas o que esse gráfico de juros futuro tem a ver com essa tal transferência de riqueza? Você tá vendo essa linha vermelha aí no gráfico? Essa curva de juros influencia praticamente todos os tipos de investimentos no Brasil. Quando o juro futuro sobe, os preços de vários ativos caem. E quando o juro futuro cai, o preço de vários ativos sobem. Existe inclusive um jargão do mercado que diz que o que faz a bolsa cair é a subida da taxa de juro longa e o que faz a bolsa subir é a queda da taxa de juro longa. Você quer um exemplo? Dia 15 de janeiro de 2016, o começo do nosso gráfico, a taxa de juro futura do Brasil estava em 16% ao ano. O Brasil vivia uma crise fiscal grave, com inflação acima de 10% e desconfiança total do mercado. A economia estava afundando, o governo Dilma estava perdendo cada vez mais credibilidade, o juro alto era reflexo do medo e a gente também tinha o Ibovespa na casa lá dos 40 mil pontos. O IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, estava na casa dos 1.300 pontos e os títulos de renda fixa como IPCA mais 2045, com um preço unitário de R$ 650, pagando IPCA mais 7,8%. Os juros futuros eles caíram praticamente em linha reta até o junho de 2018. Foram 16% ao ano para 10% ao ano. Enquanto isso, o Ibovespa subiu de 40 mil para 72 mil pontos, uma alta de 80% em 2 anos. Os FIIs subiram de 1.300 pontos para 2.100 pontos, eles subiram 60%. E o IPCA mais 2035 viu o preço sair de R$ 650 para R$ 1.200, ou seja, ele subiu 85%. Só que a queda não parou por aí. Depois de uma breve alta na taxa em 2018, os juros continuaram caindo até janeiro de 2020. O Ibovespa então foi para 120 mil pontos, os FIIs foram para 3.200 pontos e o preço unitário do IPCA mais 2035 foi para R$ 2.000. Ou seja, o Ibovespa subiu 200%. Os FIIs subiram 150% e os IPCA mais subiram 210%. Na pior das hipóteses, você teria mais que dobrado seu dinheiro. Você poderia até mesmo ter triplicado seu patrimônio simplesmente porque a taxa de juros de longo prazo começou a cair. E por que isso acontece? Porque em fundos imobiliários, quando os juros caem, a renda fixa fica menos atrativa e muita gente migra para os fundos imobiliários em busca de um rendimento melhor. Com mais gente comprando, o preço das cotas sobe. Em ações, os juros menores fazem o preço justo das empresas subir, porque o custo do dinheiro no tempo cai. Isso melhora o valuation e destrava muito o valor das companhias. E além das ações dos fundos imobiliários se beneficiarem, a queda dos juros faz o preço de alguns títulos de renda fixa subir, porque o mercado passa a valorizar mais os papéis antigos que pagam juros maiores. Então é a tal da marcação ao mercado funcionando. Ou seja, para entender para onde vai a bolsa, imóveis, renda fixa e o seu dinheiro, a gente precisa ficar de olho nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês agora. Adivinha em que momento a gente está exatamente agora? Então a gente está de volta nas máximas. O mesmo cenário que a gente tinha na época da Dilma, a gente tem hoje acontecendo no mercado. É o reflexo do aumento das incertezas, do atraso em várias reformas, descontrole do fiscal, de uma inflação acima da meta do Banco Central. E se a gente está passando por um cenário parecido,
acontecido, existe uma grande possibilidade de nos próximos meses e anos o ciclo de queda se repetir. Dizem que no mercado financeiro a história não se repete, mas ela rima. E é isso que pode estar acontecendo diante dos nossos olhos. E se isso de fato acontecer, se o mesmo ciclo que aconteceu entre 2016 e 2020 se repetir, então a gente vê uma criação de riqueza colossal, que jamais antes foi vista na história do Brasil e que pode ser criada e ir direto pro bolso de quem acertar esse próximo movimento e aproveitar as próximas oportunidades. E são nesses ciclos de altas e baixas dos juros futuros do Brasil que ocorre o que eu chamo então de transferência de riqueza. Quem entende o que está fazendo, antecipa a queda desses juros e se posiciona comprando os ativos certos. Daí, quando a maioria finalmente reconhece o novo cenário dos juros mais baixos, os ativos já subiram e a riqueza foi transferida para aqueles que chegaram primeiro. E quem se posicionou acaba colhendo com muito mais fartura, enquanto os que não entendem ou demoram para reagir ficam para trás. É nesse momento então que o dinheiro troca de mãos, saindo dos investidores desinformados, ignorantes e impacientes e acaba indo para quem realmente entende o que está fazendo. E enquanto alguns vão ver o patrimônio multiplicando por 1, 2 ou até 3 vezes, quem não entende o movimento vai ver os ganhos de renda fixa minguarem à medida que a taxa de juros cai. Antes você ganhava 15% ao ano na renda fixa, depois cai para 13, depois cai para 11, depois cai para 10, depois cai para 8, depois cai para 6, até o momento que os rendimentos de antes não se repetem mais e o patrimônio deixa de multiplicar. Essa daqui é a transferência de riqueza que está acontecendo literalmente agora. Enquanto algumas pessoas no mercado estão se posicionando em ações, fundos imobiliários, títulos de renda fixa prefixados, indexados à inflação, que podem se beneficiar de uma possível queda de taxa de juros no futuro, outras pessoas estão com o patrimônio inundado de renda fixa, ganhando um dinheiro seguro, garantindo, mas que no médio prazo não vai sustentar. E são essas pessoas que vão se arrepender quando os juros futuros começarem a cair. Aliás, eles já começaram. E eu já avisei aqui milhares de vezes, né? A gente tem hoje a taxa de juros tão alta, e que, historicamente, sempre que a gente chega num patamar desse, investir num título ligado à inflação, nesse patamar, inflação mais 7,5%, por exemplo, isso aqui não existe, cara. A taxa de juros futura está 14,77%. O DI futuro tá 14,73%. Cara, isso daqui é hardcore. O mercado tá precificando 14,53%. Selic média para os próximos 10 anos. É alto pra caramba. Vamos olhar para a taxa de juros futura, que é o que as pessoas não têm muito acesso. Você geralmente não tem muito acesso a isso, então eu tô mostrando para vocês aqui, ó. Mostra o DI futuro, Gui. Olha o que aconteceu. Tá quase 15, lembra? Quando a gente começou a comprar, tava em 15 redondo, que é o juro longo, né, do Brasil. A gente falou que esse negócio ia cair em algum momento, a gente não sabe o ano, né, óbvio, mas ó, caiu 1% quase essa taxa. Agora, a gente chegou na segunda parte do vídeo, que é o como você pode participar dessa transferência de riqueza e ganhar muito dinheiro. Como você já deve saber, eu visto publicamente meu patrimônio e toda semana, na segunda-feira, eu mostro no que eu tô investindo meu dinheiro e o meu racional de compra por trás de cada operação. E eu devo ter falado no mínimo umas 10 vezes já que a taxa de juros futura, que fica ali na TV da minha sala, estava na casa dos 15%. Hoje, ela já está na casa dos 13,2%. Em outras palavras, um mercado que antes exigia mais de 15% ao ano para emprestar dinheiro no longo prazo no Brasil, agora se contenta com 13%. Eu sei que parece pouco, e realmente é, mas essa queda de 2% já fez alguns ativos da minha carteira dispararem. Aliás, se vocês olharem para minha carteira hoje, todos os ativos que eu tenho fazem parte desse racional. Todos eles eu comprei porque eu acreditava que essa taxa de juros estava amassando os preços. Em algum momento, essa pressão teria que ceder. E é isso que está acontecendo agora. E se a taxa de juros continuar caindo, a minha rentabilidade vai começar a crescer cada vez mais e mais. Só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, essa é a minha carteira hoje. Por volta de 41% em ações, 16% em FIIs e 22% da minha carteira está no Tesouro Renda Mais 2065. E é sobre ele que eu quero falar um pouco mais. Eu fiz um vídeo completo sobre o racional do Renda Mais, eu vou deixar aqui no card, mas só lembrando vocês, de uma forma breve, o Tesouro Renda Mais é um título com uma ideia muito simples. Você investe até uma data específica e a partir dessa data ele começa a pagar uma renda mensal durante 20 anos, até de fato o título vencer. Por exemplo, se você investir no Tesouro Renda Mais 2065, a partir de 2065 ele vai começar a te pagar uma renda mensal com base no quanto você investiu. E isso vai acontecer durante 20 anos, ou seja, de 2065 até dezembro de 2084, quando o título vence. Então ele vai servir como um complemento da sua aposentadoria. Mas o meu objetivo não é receber uma renda a partir de 2065. O meu objetivo é vender esse título daqui a alguns anos e ganhar na marcação a mercado. Na época que eu gravei esse vídeo, as taxas do Tesouro Renda Mais 2065 estavam IPCA mais 7,34%. Hoje, se você entrar no site do Tesouro, você vai descobrir que as taxas já caíram para IPCA mais 6,8%. E como eu comprei com uma taxa maior, é como se o meu título ficasse mais raro e eu posso vender ele por um preço maior no futuro, caso a taxa continue caindo. Lembra que
que eu falei que a taxa de juros futura estava em 15% e caiu para 13%? Foi isso que fez as taxas do Renda Mais e de diversos outros títulos de renda fixa caírem. Eu investi 4 milhões de reais no Renda Mais e essa simples queda do IPCA+, 7,3 para 6,8, me fez ganhar, só com esse título, mais de 30% de retorno em poucos meses. 4 milhões viraram um pouco mais de 5,3 milhões de reais. E esse é só o começo do potencial completo de retorno desse título. Começo do ano, eu fiz um vídeo com algumas pessoas do meu time e o Gui Cadanhoto, que é analista da Finclass, e a gente discutiu sobre vários cenários do Renda Mais e o que poderia acontecer com quem investisse nesse tipo de título. Para facilitar a discussão, o Gui montou uma planilha, essa daí que vocês estão vendo na tela, e se o Renda Mais 2065 continuar caindo até uma taxa de IPCA mais 4, daqui a 3 anos, o meu retorno vai ser de 370%. Ou seja, os meus 4 milhões vão virar 18,8 milhões de reais. E se for para 5 anos, é 460% de retorno, então 4 virariam 22,4 milhões. E se a taxa desse título não caísse e continuasse na casa dos 7%, você ainda receberia 42% de retorno em 3 anos e 79% em 5 anos. Então os 4 milhões seriam 5,6 ou 7,1. Na minha opinião, essa pode ter sido uma das oportunidades mais convexas e exponenciais que o mercado apresentou nas últimas décadas. E eu não estava sozinho. Além do meu time colocar uma graninha no Renda Mais, vários gestores de fundos deram entrevistas anônimas falando que estavam comprando Renda Mais na carteira própria. Dá uma olhada no que um gestor disse para o Brasil Journal. Se a taxa real recuar e voltar para um patamar mais comportado, no redor de 5%, o investimento de 100 mil se transformaria em 290 mil mais o carrego. E sabe o que é o mais louco? Se o cenário era e ainda está favorável, se o papel está com uma taxa tão boa, se o poder de multiplicação é dessa magnitude, o brasileiro deve estar enchendo os bolsos com o título, não é? E na verdade, não, errado. No ano inteiro de 2024, só 2 bilhões de reais foram investidos no Renda Mais. E esses 2 bilhões parecem muito, mas eles representam só 2% do que o brasileiro tem investido no Tesouro. Como ele é um produto que não tem divulgação nenhuma por bancos e corretoras, já que não rende taxas e o brasileiro não tem tradição de investir em papéis de longo prazo, pouca gente tem na carteira. E pouca gente vai surfar tão bem essa onda do mercado. Então a segunda pergunta desse vídeo é: como você pode participar dessa transferência de riqueza que está acontecendo no mercado e ganhar muito dinheiro? Você quer saber como? Fazendo literalmente o que eu fiz. Comprando ações, fundos imobiliários e títulos de renda fixa que ninguém mais quer comprar. Fazendo aportes constantes, diversificando, rebalanceando a carteira quando a gente precisa e escolhendo bons ativos para compor a sua carteira. Primos, deixa nos comentários o que vocês estão fazendo com o dinheiro de vocês e qual ativo que mais está trazendo retorno para vocês nesse ano de 2025. Um grande abraço e até a próxima.